Estamos todos dormindo. Ei, vamos despertar. Pois o rei, sim, o rei está voltando. Ei, acordem. Mateus capítulo 24, verso de número 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos entender que sempre tem havido tempos de aflições no mundo. Todavia, a grande tribulação será diferente em tudo. A grande tribulação será um tempo de julgamento severo, quando Deus usará os seus juízos para tratar 3 grupos específicos de pessoas. São eles: o primeiro grupo é o mundo impenitente, que será punido por causa de sua injustiça e pecado. Está escrito: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isaías 24, 5 e 6. Muitos converterão nessa época, outros, porém, endurecerão ainda mais. Apocalipse capítulo 9, verso 20 e 21 diz: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Apocalipse 9, 20 e 21. O segundo grupo de pessoas que serão tratados por Deus na grande tribulação são os crentes mornos. Eles serão corrigidos para o arrependimento e, depois de reconciliados, se tornarão nos santos da grande tribulação. Eles serão perseguidos pelo anticristo e mortos por causa da sua fé em Cristo. Está escrito na palavra do Senhor: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13 e 14. Portanto, está aí o resultado dos milhares que converterão, dos milhares que reconciliarão no tempo da grande tribulação. Mas há um terceiro grupo que Deus vai tratar na grande tribulação. São os judeus incrédulos. Estes serão quebrantados para a conversão. Está escrito em Jeremias capítulo 30, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias 30, verso de número 7. Você pode ler todo o capítulo de Jeremias, onde fala do tratamento de Deus para Israel na grande tribulação. Quando Jesus menciona o fato da grande tribulação em Mateus capítulo 24, versos 21 e 22, e diz que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, ele não está se referindo à igreja noiva, mas exclusivamente aos judeus convertidos na grande tribulação. Jesus fez menção a este livramento, pensando na profecia de Daniel, que diz, Daniel 12, verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, 1. O texto diz, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Não existe qualquer indício de que a igreja fiel necessite passar pela grande tribulação. A igreja fiel já foi perdoada e redimida de todos os seus pecados, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela já foi quebrantada na conversão e se tornou morada de Deus em espírito.
Ela está sendo preparada como igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, para ser a noiva do Cordeiro. E a Bíblia diz que ela é perfeita em Cristo. Todavia, existem teólogos e pregadores sinceros que creem que a igreja noiva passará pela grande tribulação. Para tentar resolver a questão, vamos apresentar algumas razões porque cremos que a igreja não passará a grande tribulação. A primeira razão: a grande tribulação será o tempo da ira de Deus e do Cordeiro de Deus, e Deus não nos destinou para a ira. Está escrito: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-os do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 16, 17. Então está claro na Bíblia que a grande tribulação será o tempo da ira. A igreja perdoada e redimida pelo sangue de Jesus jamais será alvo da ira de Deus. Romanos 5,9, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1,10, e esperardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, Abraão perguntou a Deus se ele destruiria o justo com o ímpio, e afirmou: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 23 a 25. Em resposta ao questionamento de Abraão, Deus enviou seus anjos para tirarem Ló da cidade antes do juízo. Gênesis 19, 16. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Gênesis 19, 22. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Esta é a primeira razão porque não passaremos pela grande tribulação, porque ela é o tempo da ira, e Deus não nos destinou para a ira. Número 2, a grande tribulação será o tempo da manifestação do anticristo, e isto ocorrerá quando só ocorrerá quando a igreja for tirada do meio. Este ponto, então, deixa claro que não poderá haver uma convivência recíproca, mútua, entre o anticristo e a igreja. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 2, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Quando Paulo estava em Tessalônica, ele ensinou que ocorreriam duas coisas simultâneas logo após o arrebatamento. Primeiro, a grande tribulação. Segundo, a manifestação do anticristo. Logo que Paulo saiu de lá, surgiram grandes perseguições e os irmãos pensavam que tinham perdido o arrebatamento. Paulo disse que não. Algo que resistiu ao anticristo ainda precisava ser tirado do meio antes da sua manifestação, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, segundo aos Tessalonicenses 2:7. Cremos que este algo é a igreja. A igreja, como morada do Espírito Santo, resiste ao anticristo, impedindo que ele se manifeste. Em 1 João, capítulo 4, João escreveu, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, 3 e 4. O espírito anticristo já estava no mundo desde os dias apostólicos, porém nunca teve força para tomar domínio do planeta Terra. O Senhor deu autoridade e poder para a sua igreja vencer Satanás. É impossível que ele se manifeste enquanto a igreja estiver neste mundo. O Senhor Jesus disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, verso 18 e 19. Terceiro, cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação vem depois do arrebatamento no livro do Apocalipse.
Está escrito: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, 1 e 2. A história completa da igreja, do Pentecoste ao arrebatamento, foi profetizada nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, ilustrada pelas 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. O arrebatamento no capítulo 4 e a grande tribulação a partir do capítulo 6. A expressão igreja dos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse desaparece, vindo reaparecer somente no capítulo 19 com o título de esposa do Cordeiro. Portanto, não vemos a igreja na grande tribulação. Neste período vemos os santos organizados no céu a serviço de Cristo. O tribunal de Cristo não é mencionado no Apocalipse, mas sabemos que ele acontecerá logo após o arrebatamento para o recebimento dos galardões e das coroas. Nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, vemos que os santos já foram coroados. Está escrito: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Apocalipse 4:10. Os santos então são organizados no céu para adorarem a Deus logo após o arrebatamento. Após o tribunal de Cristo, eles têm coroas para adorarem a Cristo. Então ali acontecerá a maior adoração de todos os tempos. Na sequência do livro do Apocalipse, a grande tribulação será oficialmente iniciada com a abertura dos selos no capítulo de número 6. O Cordeiro comandará todo o processo redentivo e os santos se tornarão agentes de Deus para executar seus juízos sobre a terra. Mas a quarta razão por que cremos que a igreja não passará pela grande tribulação será que a grande tribulação é denominada como a hora da tentação, a tentação global da qual a igreja será guardada. Apocalipse capítulo de número 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. As igrejas de Filadélfia e Laodiceia representam a cristandade do tempo do arrebatamento. O Senhor prometeu que guardaria a igreja de Filadélfia da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Laodiceia, porém, será lançada fora, porque é uma igreja morna, e o Senhor não pode suportá-la. Ele disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. A promessa de livramento é para os fiéis. Grande parte das pessoas que professam a fé cristã não está totalmente comprometida com os fundamentos dessa fé. Jesus falou da ambiguidade dentro do cristianismo nos últimos dias. Ele falou a parábola dos 2 servos em Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, verá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 45 a 51. Jesus falou também das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes,
aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, de 1 a 13. Por esta razão, o arrebatamento será seletivo. Jesus disse: Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Lucas 17, 34 ao 36. A segurança de estarmos no arrebatamento consiste em vivermos a vida cristã separada do pecado, do mundo, das inclinações da carne. Jesus disse: Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. A Bíblia não diz que devemos esperar a grande tribulação, mas devemos aguardar a Cristo. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que devemos esperar e nos preparar para o milênio. Não, para enfrentar o anticristo. Absolutamente. A Bíblia diz: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Paulo ainda diz: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Algo muito importante que você precisa saber é que o arrebatamento é um mistério oculto em Deus. Paulo escreveu: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. 1 Coríntios 15, 51. Quando Paulo fala sobre o arrebatamento, ele não está explicando absolutamente nada a respeito do mesmo. Porque se ele pudesse explicar alguma coisa, já não seria mistério. Em todas as guerras e conflitos, existem segredos militares que somente os comandantes em chefe conhecem. São os planos estratégicos que podem decidir a guerra. Deus está em guerra contra o reino das trevas e ele reservou um segredo para decidir este conflito. Este segredo se chama o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não foi mencionado no Antigo Testamento. Era um mistério oculto em Deus. Por isso muitos não creem nele. Porém, se você prestar atenção nas entrelinhas do sermão profético de Jesus, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, você vai vê-lo absolutamente claro no livro do Apocalipse. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Lembrem-se, todos estes fatos que Paulo menciona, o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, tudo isso ocorre no âmbito espiritual. Somente os crentes fiéis ouvirão. Não sei por que algumas pessoas pensam que o mundo inteiro haveria de ouvir a trombeta do arrebatamento. Se eles não ouviram a palavra do Senhor quando a Bíblia foi pregada, por que haveriam de ouvir a chamada dos escolhidos de Deus? Todos os eventos proféticos que estão na Bíblia são previsíveis, menos o arrebatamento, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a vinda de Cristo em glória, o milênio, o trono branco. Todos os eventos são eventos previsíveis dentro da cronologia bíblica. São
facilmente, tranquilamente podemos observá-los, detectá-los, apontar ao seu cumprimento. O único acontecimento que se acha envolto em mistério é o arrebatamento. Eu quero falar sobre alguns aspectos indefiníveis do arrebatamento, que faz dele um mistério. Primeiro, o momento, a hora indefinível do arrebatamento. Jesus disse, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 ao 39. Nos dias anteriores ao dilúvio, havia uma aparente normalidade na sociedade. E aquela geração não percebeu até que o juízo veio. O arrebatamento também ocorrerá num tempo em que a humanidade estará acreditando ter encontrado a paz permanente. Mas a Bíblia diz, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 3. Paulo também diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. A segunda coisa que faz, de fato, o arrebatamento ser um mistério, é o método indefinível que vai processar no arrebatamento. O arrebatamento será tão surpreendente quanto a ação de um ladrão da noite. Jesus disse, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 43 e 44. A palavra arrebatar é um termo grego que significa, que se escreve arpazo, e significa tirar com rapidez, raptar. Tem origem no termo arpax, do grego, ladrão. O arrebatamento será o rapto da igreja, livrando-a da destruição iminente. O apelo de Cristo é sobre a vigilância. Ele diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Marcos 13, 33 a 36. Terceiro fator que identifica o arrebatamento como um mistério, a rapidez indefinível do arrebatamento. Paulo escreveu, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. O arrebatamento da igreja será tão rápido que o olho humano será incapaz de ver este grandioso evento. E por fim, nós temos o consolo indizível do arrebatamento. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. E ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 a 18. Que consolo teríamos se o arrebatamento acontecesse depois da grande tribulação? Para concluir esta palavra, eu vou usar apenas uma tipologia todo esse desenrolar dessa pregação, só quero usar essa tipologia. No Velho Testamento encontramos dois personagens bíblicos que servem de tipos para ilustrarmos a diferença entre os salvos do arrebatamento e os salvos da grande tribulação. Enoque é um tipo da igreja no livro de Gênesis. Ele é o tipo da igreja noiva. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Numa geração corrompida, perversa e má, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E por causa disso, Enoque foi arrebatado ao céu para não ver a morte. E Enoque foi tirado deste mundo antes do dilúvio.
Ora, o dilúvio que viria é um tipo da grande tribulação. Noé é um tipo dos salvos, que serão salvos na grande tribulação. A Bíblia diz que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, 2 Pedro 2,5. Então o dilúvio claramente representa o juízo sobre os ímpios, e a arca representa a salvação do Senhor. Então Noé representa aqueles que passarão pela grande tribulação, mas serão salvos. Para aqueles que pensam que o Senhor demora então em cumprir a sua promessa, eu quero lembrar a palavra de Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Para encerrar, só temos que dizer uma palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me